Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E aí, tudo bem com você? A história de hoje, como você já sabe aí pela nossa legenda, nós vamos começar a contar um pouquinho sobre um personagem que eu gosto muito da Bíblia e que tem uma vida e uma história que nos serve de exemplo e que nos ajuda a resolver, a nos instruir na nossa vida pessoal. Esse personagem não podia ser nada mais nada menos do que José. Também conhecido como José do Egito, né, para alguns, um personagem encantador, que tem uma história linda na Bíblia de confiança, de temor a Deus, que enfrentou muitos desafios. A história de José, ela é uma história inspiradora, que inspira a nós hoje em dia, a mim e a você, para permanecer firmes, para permanecer na caminhada, eu olho a história de José e eu entendo que Deus nos mostra através dele que nós devemos perseverar em qualquer lugar das nossas vidas, onde quer que estejamos, devemos fazer o nosso melhor, porque Deus assim irá nos honrar, onde quer que estejamos. Então vamos lá começar essa história de José. Eu não poderia começar a história de José sem contar um pouquinho a história do seu pai, porque tudo só vai fazer sentido se você conseguir entender a história do seu pai. Aí você vai entender por que aconteceu essas coisas com José. Então, contando sobre um pouquinho antes da história de José, eu conto sobre Jacó. Jacó, ele nasceu gêmeo do seu irmão Esaú. E aí a história do nascimento deles é um pouco engraçada, até um pouco dinâmica, né, curiosa, que a gente pode abordar depois uns vídeos especificadamente sobre a história do nascimento deles. Mas, por enquanto, eu vou resumir a história de Jacó, tão somente quanto à sua rivalidade com seu irmão, que fez com que ele fosse jurado de morte. E ali ele fugiu da cidade, dos seus pais, da sua família, fugiu do seu irmão Esaú para uma outra terra. Essa outra terra era onde morava também seus parentes, mas era o irmão da sua mãe, seu irmão chamado Labão. Labão, ele vai ser um personagem muito importante dentro do contexto de Jacó, porque quando Jacó foge, Jacó vai parar nessa cidade e lá, chegando lá, Jacó já questiona ali as pessoas perto de um poço sobre Labão, se ele morava por ali, se alguém o conhecia. E aí logo o pessoal mostrou para ele, olha, lá vem Raquel, aquela que vem é a filha de Labão. Eu imagino que pela paixão que Jacó tinha em Raquel, naquele primeiro instante ele já se apaixonou por ela, porque lá vem ela, né? E ele oferece ali ajuda, mostra ser prestativo, e ali logo ele diz quem ele é. Logo ele diz que ele é filho da irmã de seu pai. E aí Raquel corre para casa, fala pro pai dela, olha, quem tá lá, tem alguém ali, tem um homem que diz que é nossa família. E aí o Labão pede para que trouxessem aquele homem, para que fosse ao encontro, né? E ali eles se cruzaram. Jacó, ele ficou muito feliz de ter encontrado o irmão da sua mãe. Ficou muito feliz, muito grato. Ele foi recebido na casa de Labão. E ali ele despertou o interesse dele, demonstrou o interesse dele por Raquel, o amor dele por Raquel. E ele ofereceu para Labão, olha, em troca da sua filha, para que eu possa me casar com a sua filha, permita com que eu trabalhe 7 anos e você me dê ela em casamento. Labão, que não era bobo nem nada, aceitou. No entanto, Labão, vendo o trabalho de Jacó, a dedicação, o quanto as coisas prosperaram quando Jacó estava ali, trabalhando para ele, servindo, os rebanhos se multiplicaram, as coisas na mão de Jacó prosperaram. O que Labão fez? Ele se mostrou interesseiro e ganancioso. Ele se aproveitou disso. E aí, quando se completa 7 anos, ao invés de dar Raquel, ele deu sua outra filha Lia. Uma curiosidade é que em algumas versões também aparece Leia, Lea ou Lia. São todas o mesmo nome, nomes diferentes, na verdade, para a mesma personagem. E ali, então, ele deu Lia no lugar de Raquel para Jacó. Mas como vocês sabem, o interesse de Jacó não era tão somente se casar. Ele amava Raquel, ele queria Raquel, ele não queria um casamento.
E ali ele não ficou satisfeito e ele procurou Labão, questionou Labão por que ele tinha feito aquilo com ele. Aí Labão tentou se justificar dizendo, olha, eu não poderia dar em casamento minha filha mais nova enquanto eu estou aqui ainda com a minha filha mais velha para casar. Então trabalhe mais alguns anos, mais aí 7 anos, e eu lhe darei Raquel também em casamento. Naquela época eles tinham o costume, né, de um homem casar-se com várias esposas, e assim Jacó aceitou. E ele teve a sua vida conjugal com Lia, mas ele trabalhou anos esperando a tão sonhada Raquel. Quando ele trabalhou aqueles 7 anos, enfim, Labão lhe deu Raquel em casamento. E Jacó se realizou com ela. Jacó, ele amava muito Raquel. Não sei se é porque houve um amor ali à primeira vista ou pela essa dificuldade que ele teve, isso fez com que ele valorizasse muito Raquel. O filho primogênito de Jacó, ele não era com o seu amor fruto de Raquel. Na verdade, ele foi com Lia, o seu filho primogênito. Raquel demorou muito tempo para que pudesse engravidar. E quando ela finalmente conseguiu engravidar, ela deu a ele o seu filho José. Todos sabem, e eu imagino que você também saiba, que o filho primogênito é um filho muito esperado, ainda mais se ele for um filho homem. Então, toda a briga de Jacó com Esaú foi justamente por causa disso, da primogenitude, né? Da bênção especial que o primogênito recebe. E da mesma forma era ali com Jacó e seus filhos. E Jacó, ele apesar de não ter tido José como seu filho primogênito, ele o tratava assim. Jacó era um pouco imparcial nesse tratamento, né? Ele demonstrava muito amor. E a rivalidade que já existia entre as mães criou-se também, passou-se entre os filhos. Então os filhos tinham ciúmes dos filhos que eram de Raquel, principalmente com relação a José, que era o primogênito filho de Raquel. E eles desenvolveram isso, ciúmes, inveja, cobiça, porque era também um sentimento real de ver o seu pai Jacó valorizando mais José do que a eles, ainda mais por um filho primogênito que esperava uma bênção especial. E aí, diante disso, esses sentimentos alimentados, né, cada vez mais o rancor surgia no coração daqueles rapazes. E aí, com o tempo, assim que José foi crescendo, Jacó deu-lhe um presente especial, e esse presente era uma túnica. E aí você pode pensar, mas é só uma túnica, por que eles se importaram com uma túnica? Mas uma túnica era usada por pessoas especiais, por pessoas distintas. Então, isso implicou na cabeça de seus irmãos que, olha, meu pai está fazendo de José um homem distinto, um homem especial. Isso cabe ao filho primogênito. Então, meu pai está tendo o interesse de passar as bênçãos do primogênito para José. Isso despertava ainda mais sentimentos ruins em seus irmãos. Queridos, vou encerrar esse vídeo de José por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Eu espero por você, tá bom? Tchau, tchau!